Paz, alegria e Feliz Natal! Que bênção, que maravilha podermos celebrar este grande mistério da encarnação. Deus que visita o seu povo, Deus que não desistiu de nós. E quem somos nós para recebermos esta visita de Deus, um Deus que se inclina até nós, que vem ao nosso encontro, que se encarna? Que maravilha! Queria que você pensasse algo importante para você, para a sua reflexão. Imagina nós acordarmos um dia, ou 2 dias, ou mais, sem a luz do sol, sem a luz, tudo escuridão, tudo trevas. Imagina, tenta imaginar um dia assim, um dia sem o sol. Imagina a escuridão, imagina muita coisa vai mudar, muita coisa. Vai ser desesperador, inclusive. Imagina passarmos dias e dias assim. Enfim, essa reflexão é para pensarmos que Jesus é a luz que vem ao mundo e nós não podemos preferir as trevas. Sem Jesus, o mundo seria um caos. Assim como seria um caos o mundo sem a luz do sol. Seria um caos sem a presença de Jesus. E é isso que nós celebramos nesse Natal, a vinda desse Deus, a luz que chega para dissipar todas as trevas, que clareia o nosso caminho para não tropeçarmos. Então que nós possamos acolher esta luz. E o Evangelho de hoje é maravilhoso para nós meditarmos nesse dia 25 de dezembro, nesse dia de Natal. O Verbo que se faz carne para habitar entre nós, habitar, fazer morada entre nós. Isso é algo maravilhoso, que nós possamos acolher então a mensagem deste dia. Convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, e também você pode ativar aí o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos deste canal. Se você quiser entrar num grupo de WhatsApp também para poder receber os conteúdos deste canal, entra na descrição desse vídeo, tem um link do grupo de WhatsApp para você entrar e colocar outras pessoas também. Vamos lá. O Evangelho é Lucas, aliás, o Evangelho de hoje é João capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo iluminado, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra se faz carne. E a palavra que se faz carne é Jesus. É Jesus que se encarna no meio de nós como esse grande mistério da nossa redenção.
Nós contemplamos no Natal esse grande mistério de um Deus que nos visita, que se faz um de nós. E aqui a gente vai ver Deus, no seu mistério de salvação, fazendo algo muito espetacular, podemos dizer assim, para poder romper com aquilo que afastou o ser humano dele. O pecado da soberba afastou o ser humano de Deus. O homem, a criatura, o pecado da soberba é isso, a criatura, o homem, querendo ser igual a Deus, querendo tomar o lugar de Deus. E aí por isso o pecado entra no mundo e a humanidade decai e há tantas e tantas tragédias, a infelicidade entra no mundo por causa disso. Aí agora nós vamos ver Deus que se faz um de nós. Enquanto lá atrás o homem queria ser igual a Deus, agora Deus se encarna e se faz igual a nós, um de nós. Para poder vencer esse pecado da soberba, ele se humilha, e a palavra vai dizer que se humilha ainda mais até a morte e morte de cruz. Então Deus faz o oposto do que o homem fez lá atrás para poder nos redimir, para poder mostrar o caminho. Ele vem para ser caminho de volta. Enquanto o homem sai da comunhão com Deus por causa do pecado da soberba, o homem querendo ser igual a Deus e ele decai, então Deus vem para se fazer como o homem, se encarnando para ser ponte de volta a esta comunhão, para ser caminho. Jesus é esse caminho de volta para a comunhão com o Pai. É a palavra que se encarna, é o verbo, é a palavra em ação que se encarna no meio de nós. E nós devemos olhar para esta palavra, ouvir esta palavra, contemplar este verbo, esta palavra, para que nós possamos entender toda a palavra, toda a Sagrada Escritura. Nós precisamos olhar para Jesus, que é a palavra por excelência. Só é possível interpretar a Sagrada Escritura se olharmos para a palavra em excelência, que se fez carne. Ela se faz carne justamente para ficar visível a nós, para não ter equívocos, para não ter dúvidas, para não ter maus entendidos. Porque houve muitos maus entendidos em relação à palavra, às Sagradas Escrituras, aquilo que Deus estava falando, que passava pelo contexto humano e pelo entendimento humano, pela capacidade humana de entender, e aí muitos equívocos por causa dessa incapacidade humana de entender. Por isso, o Evangelho de hoje, lá no finalzinho, o versículo 18 também vai dizer que a Deus ninguém jamais viu, ninguém, só o Filho unigênito, que está no seio do Pai, na intimidade do Pai, e Ele o deu a conhecer. Então ninguém jamais viu a Deus, ninguém entendeu esta palavra, ninguém conseguiu compreender plenamente quem é Deus, a imagem de Deus, a essência de Deus, as características de Deus. Nem Adão, nem Abraão, nem Moisés, nenhum dos profetas, ninguém, só Jesus. Então Jesus, que é a palavra por excelência, é Ele que vai nos revelar o Pai. Sem Ele, nós não vamos conhecer o Pai. Sem Jesus, sem esse verbo que se encarna, não tem como conhecer o Pai. Por isso ele diz, quem me vê, vê o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém conhece o Pai se não for por Ele. Então, esse mistério do Natal, da encarnação, é Deus se revelando plenamente. Não que Deus não tenha se revelado lá atrás, mas agora Ele se revela de maneira encarnada, é a palavra que se encarna para ficar visível, para ser ação, é verbo. Por isso que numa outra tradução vai dizer o verbo se fez carne. Verbo é palavra em ação. Então, para que não tenha equívocos no entendimento da palavra, a palavra se encarna, se torna exemplo, se torna modelo a seguir, para não ter dúvidas. Que nós possamos então acolher de verdade esta palavra, ver esta palavra, contemplar esta palavra, para não ter mais erros de interpretação, não ter erros equívocos na imagem de Deus. Não tem como não ver Deus. É impossível. Deus se encarna e Ele vai se encarna no meio de nós.
Olha o jeito de Deus se encarnar, que Ele escolhe para se encarnar, como um bebezinho recém-nascido, que não amedronta, que não ameaça ninguém, que é acessível a todos. Esse foi o jeito de Deus se encarnar, a palavra se encarnar, justamente para que fique muito claro quem é Deus. Um Deus acessível, um Deus perto, um Deus presente, o Emanuel, um Deus conosco, um Deus que nós podemos tocar. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, o seu Natal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.